comunicador, é comentarista, é humorista e acabou de ser aprovado na prova da OAB, portanto, futuro advogado. Será? Até ontem ele estava na bancada de um dos programas humorísticos de maior audiência na rádio brasileira, mas acabou deixando o posto depois de fazer uma pergunta, digamos assim, indiscreta, indesejável, proibida. Hoje, o Metrópolis entrevista André Marinho. Oi, André. E aí, Raquel, grande prazer poder estar falando com você e sendo prestigiado aí por essa baita audiência do Metrópolis, site que eu acompanho e que vem se consolidando cada vez mais aí como uma baita referência no jornalismo destemido e incômodo, como tem que ser, se atendo à verdade, como ela é, dura, crua e nua. Mas prazerzão poder estar falando contigo mesmo que virtualmente e te conhecendo hoje aqui, e vai ser uma honra poder conversar com você. Obrigada, Marinho. Obrigada por disponibilizar esse tempo para a gente. Na última semana, o programa Pânico, do qual você participava, entrevistou o presidente da República, Jair Bolsonaro, figurinha carimbada na Jovem Pan. Depois de uma pergunta irônica sua sobre milícia digital, compra de apoio político e rachadinhas supostamente praticadas pela esquerda, o presidente ficou incomodado e acabou deixando a entrevista. Dizem que foi chorar no banheiro. A direção do programa sabia ou não sabia do teor da sua pergunta, do que você iria dizer? Olha, uma coisa que eu tenho que deixar muito claro antes de mais nada, Raquel, é que eu sou dono das minhas ações, das minhas falas, das minhas omissões. E, sinceramente, não houve nenhum direcionamento expresso para tentar evitar qualquer pergunta. Houve sim, falando-se por alto, ali no cafezinho antes do programa, que as perguntas de teor mais político, mais jornalístico, mais sérias já tinham sido feitas ali, esgotadas na presença do presidente Bolsonaro no Jornal da Manhã da Jovem Pan, que ele havia também sido convidado. Então, como o programa Pânico sempre foi anárquico, é um programa de humor, antes de qualquer coisa, a gente sempre tem, talvez, uma licença poética, uma liberdade mais ampla de poder interagir com os convidados de uma forma mais subversiva, vamos dizer assim. De qualquer forma, não houve nenhum acordo expresso, definido, de ter que evitar qualquer pergunta indesejada. Eu sabia que a pergunta iria incomodar, eu sabia que a forma com que eu construí, que eu concatenei, que eu formulei a pergunta, inclusive, eu até tive a sorte dessa vez de não ser interrompido, de não haver nenhum menosprezo ou tentativa precipitada de tentar cobertar ou defender o presidente, como havia se tornado quase que praxe nas minhas intervenções no programa. Mas o fato é que, nesse exato momento, talvez eles não estavam esperando a forma original que eu construí aquela pergunta, e o presidente, que em grande parte vem só participando de ambientes seguros, controlados, e onde ele não está sendo submetido a perguntas minimamente indesejadas por ele, eu acho que ele se surpreendeu e acabou tendo aquele chilique que demonstrou a intempestividade dele, a incapacidade dele de ter a dimensão do cargo que ele ocupa, mesmo após 3 anos nesse desgoverno que ele vem liderando. Quem é jornalista de verdade sabe que políticos antidemocráticos, autocratas, déspotas, eles não sabem conviver bem com as liberdades individuais e minimamente com o contraditório. O que eles fazem? Né? Eles mandam calar ou eles colecionam as cabeças dos seus críticos, dos seus questionadores. Pergunto, o presidente Bolsonaro ele tem alguma ingerência na Rádio Jovem Pan a ponto de ter influenciado na sua demissão, a ponto de ter exigido o seu pescoço? Olha, o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte. Eu acho que eu prefiro não personalizar, nem fulanizar, até porque seria deselegante e configuraria uma falta de profissionalismo da minha parte. E, como eu disse, eu nasci enquanto artista, comunicador na Jovem Pan, um dos microfones mais poderosos do país, mas acho que está patente, está claro para todo mundo que a rádio fez uma decisão mercadológica ali no início do período pandêmico, notadamente, que
está adotando uma linha editorial mais adesista, mais governista, e o Pânico, que eminentemente, assim, a primeira característica dele quando você pensa no Pânico é aquela galhofa, é um programa de humor, aquela cacofonia, aquela zoeira assim, sem limites. Mas certamente o programa também ganhou um contorno muito politizado. Se você analisar por si só a presença dos convidados dos últimos 3 meses, um levantamento que me foi passado recentemente, foram 33 convidados bolsonaristas ou simpáticos ao governo, contra apenas 3 que não teriam nenhuma associação. Então, e além disso, eu acho que eu acho que fica mais do que claro para quem está acompanhando o desenrolar e que a rádio fez essa decisão de fidelizar esse público bolsonarista que tem essa característica principal de ser hiper engajado e desocupado ou imerso nesse centrífugo, nessa espiral de desinformação e de ficar vivendo na função da política e ficar propagando e replicando teses que Mas são simpáticas à linha além da editorial. audiência da PAN, você acha que o presidente, pessoalmente, ele chegou a pedir a sua cabeça? Eu juro que eu não tenho essa informação, mas eu acho que há de se separar o seguinte: não necessariamente a rádio teve um direcionamento interno, porque o que eu posso dizer até que o Pânico resiste ou existe, melhor dizendo, como uma espécie de núcleo próprio ali, dada a importância e a força que o Emílio Surita lá tem. Mas no momento que a rádio estabelece esse ambiente, fica claro que que pode ser que você comece a perceber que tem um método por trás. Por várias vezes, quando eu tentei, e assim eu fiz em grande parte, o papel de contraponto no programa, várias vezes, isso faz parte também, como eu disse, o programa tem esse perfil, mas várias vezes, quando eu tentava trazer alguma pauta que fosse desagradável para a linha oficial, ou a linha que agradasse a massa da audiência que foi fidelizada pela rádio como um todo, era sempre tratado com deboche, com intromissões, com desprezo, com desdém, mas, enfim, estava lá. Você chegou a apoiar publicamente o atual presidente Jair Bolsonaro, seu pai, Sim. O empresário Paulo Marinho, para quem não conhece, que era afiliado ao PSL, hoje no PSDB, deu um imenso suporte, não só político, mas também logístico, emprestando, inclusive, a casa, né, para ser ali o quartel-general do Bolsonaro e sua equipe, para poder viabilizar a eleição do Bolsonaro a presidente. O que mudou na relação de vocês? Qual foi o fato que selou o fim dessa união entre os Marinho e os Bolsonaro? Olha, antes de mais nada, acho que a gente tem que estabelecer a premissa aqui, porque quem nos procurou efetivamente foi o então pré-candidato Jair Bolsonaro, temendo pela a sua candidatura. Isso aconteceu através do meu saudosíssimo tio Gustavo Bebiano, que se foi em março do ano passado, através de na verdade, morreu de tristeza, né? Porque foi escorraçado com requintes de crueldade do governo após ter, enfim, dedicado integralmente 2 anos da vida dele para esse projeto. Acabou que nós nos tornamos colaboradores pontuais naquela eleição. Eu acho que para o Bebiano, de fato, esse sim acreditava que ele era um mito. Ele foi intoxicado ali pela mitologia que rondava a candidatura do Bolsonaro e toda a promessa que rondava ali, de fato, até replicando o slogan da campanha, que foi criado na minha academia, no anexo da minha casa no Rio de Janeiro, que era o Muda Brasil de verdade. Então, era a promessa de fato, efetivar uma mudança de rumos franca, sincera e para valer. E por isso que eu também não pude me agachar quando eu tive a oportunidade de ter o privilégio de ter o microfone com alcance e a capilaridade nacional que o da Jovem Pan tem, de me omitir, porque para o mal triunfar basta a omissão dos bons. E eu não estou falando aqui que eu sou o ínclito da República, que eu estou num patamar moral elevado, não, nada disso. Nós somos seres humanos falhos. Eu estou pagando a minha penitência até hoje por ter tido, involuntariamente, por óbvio, porque, bem ou mal,
sim, nós fomos anfitriões daquela campanha, mas nós nunca fomos parte do núcleo íntimo da família Bolsonaro, muito menos, mesmo estando na nossa casa, a gente só ia onde a gente era chamado. Eu acho que talvez foi isso que, lá na largada, pode ter feito o então pré-candidato se sentir confortável a se associar a nós, porque, na largada, o que estava pesando contra ele era, lembra do processo da Maria do Rosário, do "dá que eu te dou outra, tu não merece ser estuprada". Lembra desse processo? Estava correndo no STF e correndo o risco dele se tornar inelegível por conta disso. O Gustavo Bebiano, então chefe da campanha, acabou acionando meu pai, que era amigo dele a vida inteira, 40 anos, desde da época que eles eram muito próximos no escritório do meu padrinho, que é o advogado Sérgio Bermudes, do Rio de Janeiro, e, diante disso, eles sempre cultivaram essa amizade. Acabou que, como o projeto original do meu pai, e aí também outra coisa que eu fui várias vezes, se tornou a tônica da minha atuação no Pânico, de sempre ter a culpa hereditária, a culpa por associação, de qualquer movimento político do meu pai, por conseguinte, espraia em mim, eu tenho que responder. E qualquer um que tiver o mínimo enfim, saber separar as coisas, bom senso, sabe que isso não é o caso. Mas, como eu sempre digo, a minha lealdade ao meu pai é absolutamente incondicional. E as pessoas usaram ele muitas vezes como talvez uma forma de me destabilizar. Inclusive, isso se tornou, como eu disse, se tornou até batido. Depois de um tempo, depois de dando e tomando porrada com argumentos bons e ruins, você vai também criando uma casca. Mas, perdoe a minha digressão, só para voltar à sua pergunta original, o que se deu ali foi que, Raquel, a gente não tinha nunca fomos do núcleo íntimo, sempre foi uma relação transacional, no sentido de ter começo, meio e fim. Quem convidou o meu pai para ingressar à chapa, faltando horas para a convenção do PSL em 2018, foi o Flávio, com a anuência do Jair, até porque, pela absoluta falta de quadros qualificados no entorno deles, eles tiveram eles tomaram essa decisão, eles tiveram essa sensibilidade naquela ocasião. Mas há males que vêm para o bem, né, Raquel? Eu confesso para você, sendo muito sincero, que, lógico que você, para pensar comigo, né? Você é anfitrião aos quantos anos eu tinha? Em 2018, estamos em 21, 3 anos, 23, 4 anos. Você está vendo capítulos alucinantes da trajetória da candidatura mais improvável à presidência da República acontecer dentro da sua casa, especialmente após o fatídico dia 6 de setembro, em grande parte no segundo turno. O então candidato Bolsonaro ficou em grande parte lá fazendo reuniões, encontros e avalizando a produção de conteúdo para a TV, porque entre o primeiro e o segundo turno, imagina só, você sai de 7 segundos para 35 minutos em rede nacional. Apesar de que, bem ou mal, a exposição dele já tinha aumentado para 24 horas depois do episódio da facada, né? Que foi outro episódio que a gente também teve uma presença relevante. Fui eu que avisei para Michele Bolsonaro, que estava gravando a porção necessária ali pela Justiça Eleitoral das Libras para ser incluída em qualquer peça de propaganda política. Ela tinha essa ação social, não sei se tem ainda. E o fato é que, enfim, nós a levamos um trajeto que Rio de Janeiro, Juiz de Fora, geralmente dura 1h30. Nessa vez, como era véspera de feriado, foi 4 horas. E, enfim, várias histórias aí que eu já contei, rememorei em várias participações em entrevistas minhas que o pessoal aí pode procurar. Mas, de fato, Raquel, foi isso. No momento que ele O que finalizou essa relação, Marinho? O que azedou essa relação? Houve um fato pontual? Não houve um fato no sentido de que ele tinha que ir para Brasília tocar a vida do país. Nunca houve expectativa do nosso lado de absolutamente nada. Você acha que, na altura do campeonato, o meu pai precisa de algum cargo público? Nunca trabalhou para o governo, nunca vendeu para o governo, nunca teve nenhuma associação com o governo em nenhum momento da carreira dele. Então, a gente realmente estava imbuído, como 57 milhões de brasileiros, de promover a alternância de poder, ajudar como a gente podia, diante das nossas possibilidades naquele momento. Na largada, era uma campanha que o núcleo duro cabia dentro de uma Kombi, e, na medida que aquela militância orgânica e espontânea foi se avolumando, e, obviamente, o pragmatismo do eleitorado se impôs,
e o Bolsonaro sentiu o pulso do país com precisão. Isso ninguém tira dele naquela ocasião. Agora, eu acho que o que ficou consumado também foi que, naturalmente, como você para pensar comigo, haviam três pessoas que eram nominalmente citadas no Jornal Nacional do segundo turno. Boa noite. O candidato Fernando Haddad fez XYZ. O candidato Jair Bolsonaro foi para a casa do empresário Paulo Marinho, no Rio de Janeiro, para fazer gravações do programa. É evidente que a natureza, né, do poder, isso acaba atraindo os vagalumes do poder, e o Bebiano foi uma fortaleza blindando o Bolsonaro naquele momento de toda sorte de picaretas, de aproveitadores, e isso acaba que certamente rolou alguma ciumeira, e eu presumo, pelo que eu ouvi, não consigo, por óbvio, enfim, comprovar isso, mas você vai juntando os pontos com o passar do tempo, e certamente houve uma tentativa de alguma fatia de pessoas interessadas naquele momento, talvez, que davam uma importância maior do que meu pai sempre teve, de fato, a tentar minar a dupla Bebiano e Paulo Marinho, que inegavelmente tiveram um protagonismo muito grande em viabilizar a campanha vitoriosa no segundo turno. Mas numa entrevista à jornalista Mônica Bergamo, você disse que o Bolsonaro tem medo de você e da sua família. O que, de fato, o Bolsonaro teme? Eu coloquei no campo hipotético, porque pela forma absolutamente infantil, destemperada que ele reagiu a uma simples pergunta em que eu não enderecei ele diretamente, acho que só revela talvez a fragilidade, porque ele sempre viveu imerso nessa síndrome da conspiração, e sinceramente é natural que ele se torne um sujeito ultra paranoico e busque sempre espantalhos ou para tentar justificar as suas angústias ou as suas aflições. Olha, como eu disse, Raquel, eu sou um jovem comunicador, estou botando a cara, surgi no humor, tenho certamente uma veia humorística forte aí na minha arte, e o autoritarismo detesta o riso, assim sempre foi. Isso vem desde os primórdios. A sátira política sempre existiu e vai existir. E por mais que eu tenha feito uma pergunta incômoda, irônica, certamente encharcada de ironia, o que talvez uma das consequências mais importantes daquela pergunta tenha sido revelar a verdadeira face do bolsonarismo, da militância que ele empodera, que ele legitima, né? Que é o duplo padrão flagrante, é a hipocrisia bizarra de ficar bradando a plenos pulmões por liberdade aos seus, que de fato cometem crimes tipificados nos códigos penais do nosso país, e quando uma simples pergunta irônica causa o terremoto que causou, eles já pedem a minha demissão e a minha cabeça. Até onde eu sei, enfim, de fato, se houve alguma tentativa vertical de algum membro do governo de tentar me defenestrar, me tirar do programa, me expurgar da rádio, eu não tenho essa informação por certo. Eu não tenho como especificar isso, seria leviano eu tentar fulanizar e personalizar de novo, mas há sempre boatos que esse foi o caso. Acho que isso fica cristalizado com o fato do programa do dia seguinte teria sido uma presença de algum ministro de Estado, qual não me foi revelado, e simplesmente ele cancelou de última hora, presumo eu, por causa da repercussão que causou aquela pergunta. Mas, olha, a gente está passando por tempos que as máscaras estão caindo, o que de fato está rolando é uma defesa incessante do governo. Eu, por várias vezes, de novo, isso estaria ferindo o meu princípio básico aqui, quanto homem, como ser humano, de também não vou revelar a pessoa, mas eu conversei com pelo menos dois. Bem ou mal, eu convivi lá 2 anos intensamente nos bastidores, você via e ouvia nos corredores alguns comentaristas bolsonaristas de renome, que têm uma presença, enfim, relevante na mídia, especialmente na emissora, no caso, que se angustiados, reclamando de ter que ficar nessa encalacrada, nessa armadilha de ter que, em nome de jogar a carne vermelha aqui para a audiência devorar e se regozijar,
eles têm que tentar seguir defendendo o indefensável, justificar o injustificável. Então, eu lamento isso. O seu pai, ele já deu declarações indicando que teria informações que comprometeriam o presidente Jair Bolsonaro. Por que omitir essas informações? Não seria uma espécie de chantagem com o presidente? Olha, eu sugiro que você faça essa pergunta a ele. Eu acho que o que, de fato, o presidente deveria, se ele tem um pingo de remorso, de apreço, ou de se ainda resta algum fragmento de decência, de gratidão naquele homem, ele deveria lembrar só que o Gustavo Bebiano se foi sem nenhuma manifestação de apoio a ele. Eu, pessoalmente, vi durante a campanha um momento singelo, 2 momentos, que o Bolsonaro parou, olhou para o Bebiano e falou: se não fosse por esse cara aí, jamais estaria onde eu cheguei. Então, eu não vejo, eu sinceramente acho que não compete a mim ficar aqui especulando o que meu pai pode ou não ter, mas certamente o passado do Bolsonaro condena ele. Pois é, inclusive num vídeo que ele gravou, um vídeo-resposta que ele gravou para o Bolsonaro no Twitter, o Paulo Marinho disse que o falecido Gustavo Bebiano, ele não esqueceu o presidente. O que ele quis dizer com isso? De novo, eu tenho certeza que vocês vão ter uma baita entrevista juntos, mas, de novo, Raquel, acho que não compete a mim ficar fazendo especulações nesse sentido, mas o presidente Bolsonaro sabe bem o que ele fez no verão passado. O presidente acusou seu pai, que é o primeiro suplente de Flávio Bolsonaro, de estar querendo o mandato do filho 01, certo? Aquele filho, né, que a gente sabe é investigado por prática de rachadinha, que é peculato, né, o roubo de dinheiro público. Pois bem, o seu colega de estúdio, o Adrilles, ele reforçou essa acusação e ele disse que Paulo Marinho ele se ressente por não ter tido um ministério do governo. Afinal, o fruto da discórdia é mesmo o poder? Em absoluto, é evidente que não, acho que está mais do que comprovado que não é o caso, e sim o nosso dever, especialmente em memória ao que a gente presenciou ao lado do Bebiano, e propriamente a traição sistemática de tudo que o atual presidente prometeu na nossa própria sala. A gente viu ele assim, na nossa sala nascer enquanto candidato, cristalizar aquelas posições que encantaram 57 milhões de pessoas, que deu o receituário dele para tentar mudar tudo que está aí, moralizar a República. E, enfim, eu acho que no primeiro momento ali, onde ele ainda estava, porque todo presidente recém-eleito goza daqueles 6 meses, aquele período de lua de mel, de 6 meses, de você estar ali referendado, respaldado pelo crivo popular para poder levar adiante a tua agenda programática. Mas a denúncia que meu pai fez no bojo de uma entrevista para a jornalista Mônica Bergamo em março ou maio de 2020 revelou o que ele ouviu, e toda a parte protocolar junto à justiça já foi cumprida no meu pai naquela ocasião, porque, para mim, o que sacrificou a agenda do governo Bolsonaro foi exatamente o que ocorreu entre o primeiro e o segundo turno. A Operação Funda da Onça seria deflagrada. Por que o Fabrício Queiroz, que teve lá em casa, a gente mal sabia que ele era o escroque, o bandido que ele é, por óbvio, ninguém sabia desse passivo na trajetória parlamentar do clã Bolsonaro. Imagina se tivesse vindo à tona entre o primeiro e o segundo turno as notícias de rachadinha, rachadinha não, desvio de dinheiro público, peculato, vamos dar nome aos bois aqui, sem tergiversar, sem também relativizar, vamos dar nome aos bois aqui, safadeza, sem vergonhice, com o dinheiro público, ponto final. A sua proximidade com o meio político, com o mundo dos políticos, ficou muito patente, muito clara, depois do vazamento daquelas imagens de um jantar íntimo ali com o ex-presidente Michel Temer e outras autoridades, em que você fez várias imitações
e arrancou ali gargalhadas da audiência, como sempre faz, né? Você faz muito bem as suas imitações. Obrigado. Como é que você se viu diante da repercussão, né, que as suas imitações ganharam? Olha, eu, de novo, enfim, zero, só constatando um fato aqui da minha trajetória. Eu cheguei a atingir o número 1 do Trending Topic do Twitter do Brasil em 4 ocasiões esse ano. Primeiramente foi no embate com o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, o nosso embaixapeiro, quase embaixapeiro, a minha briga com o Tomé Abdus, aí o jantar com o ex-presidente Temer e, finalmente, o último embate com o presidente Bolsonaro. Então, acho que foi talvez foi a maior característica do meu ano aí, foi ter a sensação de estar sempre agarrado no rabo daquela vaca do furacão Twister, daquele filme. Então, você poder... Eu soube lidar e estou cada vez mais calejado para saber lidar com episódios que ganham proporções colossais como esses. E, certamente, aquele dia no jantar do Temer, como, de novo, eu só ressaltar aqui, qualquer um, Raquel, toda unanimidade é burra, como dizia o Nelson Rodrigues, qualquer um que está na arena pública e se dispõe a se envolver com a política formalmente ou informalmente, ou como observador e comentarista, como é o meu caso, você está fadado a atrair, a acirrar ódios e paixões contra você. Mas a questão ali foi a seguinte: de fato, foi uma gravação que não estava no script. Qualquer um que me conhece, meus amigos, minha família, sabem que, desde os 8 anos de idade, no alto dos meus 8 anos, eu faço essas imitações, sempre trazendo risadas, leveza, descontração, você também descongelando os ambientes. Sempre foi uma forma de trazer leveza para as confraternizações, sempre onde eu passei. Agora, naquela ocasião, eu concedo, por óbvio. Você olha o cenário, você olha os integrantes da mesa, você olha a presença do ex-presidente Temer, que acaba de ser um episódio histórico de desarmar uma bomba atômica através da sua capacidade de articulação e saber e ter tido a temperança para poder neutralizar a conflagração que estava armada ali no pós-dia 7. Então, tinha vários ingredientes ali que são muito sedutores para a audiência começar a supor coisas e dar uma importância maior àquele evento, que, olha, as pessoas definitivamente atribuíram uma importância muito maior àquele evento, que de fato foi. Era um evento no entorno de um ex-presidente Temer, que acabou de ter um papel republicano inegável, e que era uma homenagem a ele. Lá para as tantas, o anfitrião bateu numa das taças, ele que adora o meu trabalho desde sempre, e eu estou falando desde, enfim, eu acho que, e aí ficou engraçado que foi o seguinte: aconteceu aquelas imitações, a impressão que ficou, porque o Ricardo Noblar, às 00h51, se não me engano, solta na rede, falando, caiu na rede. E eu já estava prestes a dormir, Raquel. Eu olhei para aquilo, tomei um susto, fiquei com pressão baixa, porque não era para sair aquilo, em nenhuma circunstância. Quem vazou? Eu juro para você, cara, quem gravou foi o Elcinho Moco, assessor principal do Temer, agora. Aí, quem até vazou? agora, então, eu acho que o que fica a dúvida é se foi o Elcinho na confidência mandando para alguém, que mandou para alguém, que mandou para alguém, acabou caindo na rede e foi o que foi. Mandou na confiança, não manda para ninguém, isso aqui é privado e você sabe como é que é. Naquele momento, Marinho, o que era conversado à mesa ali, que gerou realmente foi um gancho para que você imitasse o Bolsonaro? Quais foram os comentários que foram feitos a respeito do presidente da República naquele momento? O presidente Temer falou, assim, em linhas gerais, sem entrar, a mesma postura que ele adotou em público, de relatar o que ele viveu na tensão que estava completamente imerso o Palácio do Planalto naquele dia que o presidente Bolsonaro enviou um avião da FAB para ele ir lá distensionar aquela situação toda. Bom, e ele atestou que estava um clima de consternação absoluta, que estava um clima de velório, enlutado. O presidente Temer confidenciou ao presidente Bolsonaro que a partir da experiência que ele teve, que foi porque o presidente George W. Bush falava: você
não consegue escolher quais os desafios que chegam à sua mesa, mas você consegue escolher como você os enfrenta, os endereça, né? E o presidente Bolsonaro já estava temendo pelo pior. O presidente Temer disse que se ele continuasse naquela toada, de fato o mandato dele teria vida curta, e até porque ele foi o presidente talvez certamente o mais impopular da história moderna, mas talvez um dos mais realizadores, mais reformistas. Então ele tentou atentar o Bolsonaro aos riscos envolvidos e assim conseguiu desmobilizar aquele movimento, aquela toada golpista que ele estava encampando ali naquela situação, e disse que alguns membros do ministeriado e da própria família estavam no canto da sala, sempre meio escanteados e clima de tensão total. Mas não entrou em detalhes, até porque, como eu disse, o presidente Temer não está mais na política, ele não está ganhando em dinheiro público hoje, ninguém chama o Temer de mito, nem idolatra ele. Então, apesar de que talvez o presidente Temer seja um dos casos de pós-presidência melhor geridos que eu já vi, mas o fato é o seguinte: eu estava ali na condição de convidado, todos foram gentlemen comigo, e, por acaso, como eu sempre fiz, despretensiosamente, fiz as imitações, além do presidente Bolsonaro, que foi só a primeira a ser divulgada, aí criou-se a impressão artificial que gerou a cavalaria bolsonarista, logo ali, a partir de 6 da manhã até 12h50, vieram para tentar erguer a narrativa patética de que não, era elite branca alienada, reptiliana, os Illuminati conspirando contra o presidente popular, turrão autêntico do povo. Sendo que não teve nada disso. Eu não posso fazer nada se o presidente Bolsonaro me fornece material infindável para eu poder seguir atualizando a imitação dele. Você nunca negou uma possível guinada do humor, do entretenimento, para a política partidária. E agora, com a saída da Jovem Pan, chegou esse momento? Não chegou esse momento, pelo contrário, eu acho que eu posso ser muito mais útil num ano de eleição, que é um terreno fértil para o meu repertório artístico, especialmente. Uma coisa que eu também tenho que, enfim, constatar aqui é que, infelizmente, eu acho que um dos fatores que pesou muito na minha decisão de buscar novos ares, novos desafios, sair da minha zona de conforto, que tinha se tornado pânico, ou de desconforto em alguns momentos, mas que eu cresci muito e só tenho gratidão a todos ali que interagiram e me prestigiaram durante esses 2 anos. Mas a minha veia artística ficou um pouco em segundo plano, ficou um pouco abafada. Fazia tempo que eu estava na ânsia ali de me reconectar comigo mesmo, fazer o que eu gosto, o que me deixa feliz. No seu vídeo de despedida, você disse que a Rádio Jovem Pan ela tomou uma decisão de propagar as teses do governo, palavras suas. Acontece que o presidente da República ele é investigado no inquérito que apura a propagação de fake news. Você diria, então, que a rádio, que é uma concessão pública, ela está sendo usada para espalhar as notícias falsas do presidente? Olha, eu parto sempre da premissa que é a seguinte: eu tive pleno livre-arbítrio lá para falar o que eu queria, mas, olha, tem as minhas posições que eu jamais vou voltar atrás, pelo visto, não agradam mais a linha editorial da emissora, né? Eles fizeram um tipo de oposição que eu não considero normal, mas também o fato que eu tive lá e, na grande maioria das vezes, tentei e consegui estabelecer o contraponto. Óbvio que, como o programa Pânico tem a sua própria dinâmica, é um núcleo próprio ali dentro, quem dá as cartas e quem decide o rumo do programa é o Emílio Surita, que, para mim, foi uma honra poder estar com ele. Então, ele é um sujeito que sabe muito bem como você fidelizar uma audiência. E se essa audiência estava disposta, ou se fosse realmente um público que estava fecundo ali para ouvir certas teses, certas pessoas têm essa liberdade de expressão de expor o que elas entendem ser verdade, que elas arquem com as consequências na justiça, ou qualquer um que se sentir violado a nível pessoal por qualquer manifestação. Como eu disse, eu só respondo pelo meu CPF, eu nunca houve em nenhum momento propriamente um cerceamento, um direcionamento da minha fala, em nenhum momento.
eu arco com as consequências das minhas falas, das minhas ações, das minhas omissões, mas chega um ponto que, sabe, uma hora qualquer ciclo se esgota e eu estou, como eu disse, em busca de novos desafios e desejo sorte na Jovem Pan nesse novo contexto. Então, você não diria que a rádio é uma propagadora de fake news? Não propriamente. Eu acho que é difícil também você generalizar a culpa. Eu sempre tento, em qualquer empreitada da minha vida, eu evito, ao contrário de muitos outros comentaristas que eu tive que aturar e interagir ao longo do tempo no Pânico, eu sempre evitei socializar a culpa, generalizar a culpa, colocar todo mundo no mesmo balaio. Mas a rádio é aquela tribuna livre e tem pessoas que esposam teses exóticas ou teses que possam ser danosas para a sociedade e que elas, na física, arquem com as consequências. E a gente não pode negar, e acho que isso é um grande erro de pessoas que estão, sim, no campo democrático, de também tentar antagonizar por completo, satanizar as pessoas que estão no bolsonarismo hoje em dia ou que, por alguma razão, estão avançando. Óbvio que tem limites e você tem que apontar dedos e dar nome aos bois, mas eu digo de tentar, só porque as pessoas... Pessoa humilde, pessoa volúvel, pessoa influenciável que está assistindo aquele noticiário, que é, bem ou mal, uma linha editorial, que eles têm a capacidade de atrair e manter a audiência que está comprometida com o governo Bolsonaro, de você também tem que ter um certo respeito, ou pelo menos eu tento me pautar assim, em vez de só tentar desumanizar o próximo ou os apoiadores bolsonaristas como gado, autômatos, robôs, entendeu? Apesar de que muitos deles assim o comportam, mas eu acho que a forma de você tentar desintoxicar, deslobotomizar essa parte da audiência que a rádio conseguiu fidelizar, que ainda tem, que ainda não está irreversivelmente comprometida com esse desgoverno, eu acho que você tem que ter uma capacidade oratória e de interação muito mais efetiva e persuasiva, e não que você tente só apontar os dedos. Para finalizar, eu estou te devolvendo agora a mesma pergunta que você fez ao presidente Bolsonaro e que ficou sem resposta na última semana. Afinal de contas, rachador tem que ir para a cadeia ou não? Olha só, prezada Raquel, eu sei que tu deve ter acertado essa pergunta de novo para pegar a minha hemorroida aí com esse garoto aqui, esse traidor comunista aqui, desgraçado. Vocês querem me expor, né? Eu te conheço de outros carnavais, porra. Mas é lógico, rachador tem que ir para a cadeia, tem que se fuder, acabou, porra. Não era isso que ele falava? Está tipificado no Código Penal. E a corrupção não é um crime formal. A mera promessa já configura a pena. Qualquer um que estudou minimamente direito penal sabe disso. Isso se aplica também ao caso da propina para vacina. Tá? A questão, não, nós não compramos, nós apenas empenhamos e aí rescindimos o contrato. Não, a corrupção se configura como não é um crime formal, então é lógico que peculato está pacificado e está codificado, melhor dizendo, nas nossas leis. E quem infringir as leis há de ter o seu encontro com a justiça. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, não foi o meu pai que quer a cadeira do Flávio, como eles tolamente insistem. É o Ministério Público que quer a cadeira do Flávio, não foi meu pai que fez organização criminosa, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público, que elevou ao estado da arte você usar verba de gabinete para poder ficar amealhando recurso e fazendo compra de imóvel superfaturado, de você superfaturar a gasolina do seu gabinete, de fazer repasses espúrios aí. Então, o que é dele está guardado, Raquel, isso eu não tenho a menor dúvida. André Marinho, obrigada pela entrevista e sucesso nessa nova fase da sua carreira. Muito obrigado a você, Raquel. Você que desde sempre foi essa jornalista destemida e sempre dando espaço para vozes diferentes aí contribuírem e somarem para o nosso debate. Então, a gente está... A união faz a força e a gente vai tentar fazer a nossa parte para contribuir e colaborar com que o Brasil possa voltar aos trilhos e, eventualmente, se tornar a potência que a gente deseja. Então, obrigado demais pelo convite e um abraço forte aí para toda a mega audiência do Metrópolis. Estamos juntos.
E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau!